Olá, pessoal. Depois de um bom tempo aqui sem aparecer, o Primeira Tela está de volta. Hoje a gente vai conversar com o Saulo Nunes, que é diretor executivo da Junior Achievement Maranhão. Vamos falar sobre empreendedorismo, o que é esse conceito, como isso pode ser na prática, né, os desafios e como é o cenário do Maranhão. Daqui a pouquinho a gente vem com tudo. Tem uma vinhetinha agora. A vinhetinha quase não sai, né? Foi a emoção e o tempo que a gente não tá junto, né? Eu tive que me ausentar por conta de uma cirurgia, mas estamos de volta aqui semanalmente, né? Sempre com assunto interessante, eu e Paulo Pellegrini, para desenvolver assuntos legais, interessantes. E hoje a gente vai falar sobre empreendedorismo com o Saulo Nunes, diretor executivo da Junior Achievement. Saulo, seja bem-vindo aqui à Primeira Tela. Boa tarde, pessoal. Muito obrigado pelo convite, Paulo, Adalberto. É um prazer estar aqui com vocês para a gente falar um pouquinho sobre empreendedorismo, falar um pouco sobre a Junior Achievement aqui no Maranhão. O nome é um pouco complicado, mas pode abreviar para JA Maranhão. Não tem problema. Prazer estar aqui com vocês. Satisfação. A gente começando pelo nome, justamente, né? Junior Achievement. Como é que surgiu esse nome? Onde surgiu? Especificamente, quando veio para cá, para o Maranhão. Vamos fazer um apanhado do que é a Junior Achievement para os nossos ouvintes, espectadores aqui. Pois é, Paulo, Adalberto. A Junior Achievement, ela é uma associação internacional, né? Ela foi fundada em 1919, lá nos Estados Unidos, né? E desde então ela se espalhou para o mundo inteiro. Hoje são mais de 100 países que estão em atividade na associação, né? Dentre eles o Brasil, que está em atividade desde 1994, se eu não me engano, e aqui no Maranhão as atividades iniciaram em 2004, né? A ideia do nome Junior Achievement o seu nome dos Estados Unidos, né? É como se fosse o jovem que faz, né? O jovem que atinge, o jovem que gera alguma coisa, né? Achievement, de objetivo, de atingir, né? Então, aqui para a gente fica um nome meio confuso. Hoje a gente já utiliza o termo JA Maranhão, né? E também a nível internacional também já é utilizado o JA para facilitar essa expressão, né? E o nosso intuito aqui, desde então aqui no Maranhão, também é fomentar o empreendedorismo, né? Principalmente para jovens, tanto de escolas públicas quanto particulares, né, e focar nesse desenvolvimento empreendedor, né? A gente entende que o empreendedorismo ele não é uma ideia, uma ferramenta que deve ser utilizada apenas para quem quer abrir uma empresa, mas sim uma ferramenta que qualquer pessoa pode utilizar para desenvolver qualquer trabalho que deseja fazer, né? Então, ao longo da conversa, a gente pode aprofundar um pouco mais sobre essa questão do empreendedorismo, mas a gente entende isso, né? Que ser empreendedor é ser diferente, é fazer mais, é procurar um retorno para a comunidade como um todo, não só para si mesmo, né? Então, é ter um diferencial para aqueles que você quer servir, aqueles que você quer ser parceiro, cliente e por aí vai, né? Então, você pode ser empreendedor dentro da sua casa, ou no trabalho, ou na sua empresa, ou em qualquer lugar que você esteja, né? Aqui no Maranhão, a gente está em atividade desde 2004, são mais de 60 mil pessoas já beneficiadas pelas nossas ações aqui no Maranhão, né? Não só na capital, em São Luís, mas em algumas cidades do interior também, né? Eu sou ex-aluno da associação, né? Eu tenho esse histórico. Eu fui aluno em 2005, eu sou da segunda turma de um dos programas da associação, Minha Empresa, que é o nosso programa, digamos, mais denso, né? Ele é um programa de vivência prática no empreendedorismo. Eu fui aluno desse programa, descobri o que era empreendedorismo, descobri empresa, finanças e tudo, e aí acabei indo para esse lado na minha formação profissional, né? E estou agora à frente da associação como diretor executivo desde 2021, nessa retomada pós-pandemia, vamos dizer assim, né?
Maravilha. Saulo, você tocou aí na questão da pandemia, né? Como é que foi esse período? Já estamos mais livres, né? Aliás, praticamente totalmente livre desse período que foi muito ruim para todos. Sim. Todo mundo teve alguma experiência ruim. Claro que aquelas os familiares que perderam a vida são as coisas mais extremas, né? Mas a gente sabe que toda uma cadeia, comércio, o empreendedorismo está dentro disso também, foi afetada. Eu queria que você falasse, fizesse um pequeno apanhado, né, do que foi esse período para vocês, as atividades, como ficou o empreendedorismo para vocês especificamente e aqui no Maranhão, diante de tantas dificuldades que foram impostas aí pela pandemia. Adalberto, foi e ainda está sendo um momento de superação, né? Para todo mundo que se dispõe a fazer alguma coisa fora do padrão, né? A pandemia, no caso da gente aqui na Junior Achievement, as atividades praticamente pararam, porque as escolas pararam, né? O nosso principal ponto de atuação é em parceria com escolas. Então, como as escolas pararam, a gente parou também. E depois com essa questão de híbrido, à distância e tudo mais, então era muito complicado, foi muito difícil essa migração, né? Apesar de ter sido rápida, mas foi muito difícil essa migração de transformar o presencial em digital, né? Infelizmente, a gente consegue ver hoje que o resultado do digital ele não é tão bom quanto o presencial, né? Principalmente quando a gente está falando de jovens, né? Então, eu, por exemplo, fiz algumas graduações, pós-graduações em EAD, né? Mas é uma coisa, um adulto, né? Você acaba criando um sistema seu de estudo, etc. Mas para uma criança, para um adolescente, uma atividade à distância é uma coisa muito complicada, porque é difícil eles criarem esse plano de ação que eles têm que eles tomarem de conta, porque eles estão acostumados a ir para o colégio, o professor está lá na frente, passa a atividade, né, e tem aquele retorno automático. E a distância não é bem assim que acontece. Então, a gente perdeu muito engajamento dos alunos, muito afastamento desses alunos com a gente, né? As próprias escolas sentiram isso nas matérias normais, né? Os professores tentando criar métodos e métodos para tentar atingir esse aluno, e foi muito complicado. Os pais em casa mais perdidos ainda, porque tiveram que assumir essa responsabilidade de ser quase que um mediador entre o professor e o filho, e também não estavam dando conta, então foi muito complicado, né? A gente está tentando sair disso agora, não só pelo fato de assim, tudo bem, já está tudo liberado, estamos todos presenciais, mas o difícil agora está sendo se reaproximar a esse aluno, né? O jovem, por ter essa facilidade, esse excesso de contato tecnológico à distância, né? Redes sociais, etc., hoje estão, às vezes, um pouco até aversos a esse contato presencial, a esse contato mais próximo, né? Então, é uma dificuldade que a gente tem de se reaproximar com eles, de ter uma linguagem mais próxima, né? Às vezes a gente percebe hoje muita desmotivação desse jovem, né? Tem dois sentidos, né? A gente vê duas situações muito comuns. São aqueles jovens que não estão muito preocupados com muita coisa, eles estão só ali, né? E pronto. E do outro lado a gente tem jovens que estão muito preocupados com tudo, e isso gera uma alta carga de estresse, de cobrança, né? Isso gera burnout em jovens, adolescentes e tal, né? Então, a gente vê essas duas situações, né? A nível de empreendedorismo, em geral, né, acho que foi visível para todo mundo que é cliente, independente se você é empresário ou não, é dono de um negócio ou não, mas todos nós somos clientes de alguma coisa, de algum estabelecimento, e foi visível, né? Todo mundo fechou as portas, né? Eu lembro do último dia que eu saí, que eu fui almoçar com minha mãe no shopping, e aí, tipo, uma semana depois, parou tudo, lockdown, depois de algumas semanas, aqui em São Luís. Então, os pequenos não conseguiram se segurar na maioria das vezes. Conheço amigos que fecharam negócios, né, porque não conseguiram manter o negócio fechado, porque tem custos, mesmo o negócio estando fechado, a empresa tem custos de operação, e alguns não conseguiram segurar,
né? Outros começaram o negócio durante a pandemia também, porque é aquela coisa, algumas oportunidades surgem, né? Mas, no geral, eu não vejo como positivo, né? Foi positivo apenas no sentido tecnológico. Muita coisa avançou muito rápido na parte tecnológica, mas em questão do contato com o cliente, do contato com o consumidor, entre os parceiros, houve um distanciamento, porque por mais que a gente tenha a tecnologia para ter esse contato mais fácil, mas estar perto fisicamente ainda faz diferença. Paulo? Bom, você até tocou em alguns assuntos, alguns aspectos que eu estava pensando aqui, exatamente que dizem respeito à natureza desse jovem de hoje, né? Que é um jovem digital, um jovem que tem uma relação com as coisas do mundo de maneira bem diferente, né? Bem diferente do que a juventude de outras épocas, principalmente pela efemeridade dessas relações, o pouco tempo, né, que se gasta enfim, na internet, em uma página, assim, tudo é muito rápido, muito efêmero. E empreender é algo que exige, pelo menos aparece assim à distância, né? Paciência, concentração, né? Exige um senso de responsabilidade, de visualização do que pode vir a ser o futuro de maneira assim muito tranquila, que muitas vezes não casa com esse espírito um pouco mais disperso que o jovem de hoje tem. Independentemente da questão da pandemia, que estratégias vocês têm utilizado junto às escolas, por exemplo, para que esse jovem possa ser realmente motivado, né, ser ali picado por esse bichinho do empreendedorismo, para que ele consiga trazer para esse aspecto da vida dele algo que parece que ele não tem nas outras, que é esse senso de uma colocação, de uma concentração, de estar realmente ligado numa coisa específica. Eu digo isso porque eu também sou professor, lido com jovens, né, na faixa universitária, e assim, o nível de dispersão, de falta de concentração, é muito alto por uma característica dessa geração. Tudo é muito imagético, tudo é muito visual. Então, a palavra falada cansa, a palavra colocada no quadro cansa, a palavra ouvida cansa, tudo é muito visual. Como conciliar essas características desse jovem do século XXI com a necessidade dessa paciência, desse espírito zen, né, do empreendedorismo necessário para que isso funcione de maneira satisfatória? Isso é uma preocupação que a gente, principalmente nesse momento que a gente está agora, a gente sente, né, com os nossos alunos, né, essa dispersão, né, essa dificuldade de manter uma ação por um longo período de tempo, né? E como você comentou, Paulo, assim, ser empreendedor, ou se você quiser se tornar um empresário, que são coisas diferentes, mas se você quer empreender em alguma área, você quer criar um projeto e fazer alguma coisa acontecer, isso não acontece do dia para a noite, né? Tudo é um processo, tudo demanda tempo, demanda dedicação, né? Tudo demanda esforço, demanda estudo, demanda erros e novas tentativas para que as sejam acertadas, né? Então, é muito comum a gente ver que os jovens eles estão altamente imediatistas, né? Então, a gente vive hoje, não só o jovem, mas acho que até os adultos também, a gente tem que entender nesse sentido que está todo mundo vivendo nesse mesmo mundo, né? O mundo hoje ele é muito instantâneo. Então, se você quer assistir um filme, você liga a televisão, né? Claro, dentro de uma bolha, né, de que temos internet, uma televisão, Smart TV e etc., né? Você pega, liga a televisão, aperta o play e assiste o filme que você quiser, na hora que você quiser. Você quer escutar a música que você quer, você pega o celular, pega lá a sua plataforma de streaming que você gosta de música, escolhe a música que você quer ouvir e dá o play, escuta aquela música, né? Então, e não só isso, em outras coisas, né? Não é só nessas duas situações. Então, o que a gente vem fazendo hoje, né? A gente tenta, a Junior Achievement, ela, como eu disse, a gente teve foi difícil se estruturar aquele momento caótico que foi a pandemia logo ali no meio de 2020, né? Mas a gente conseguiu agilizar um pouco esse processo de modificação das coisas para o digital, e hoje o que a gente vê é que é interessante ter um meio termo, ou seja, a gente tem que ter algo que seja rápido, né? Ou seja, o jovem tem que ter acesso na hora que ele quer aquilo. Então, por exemplo, a Junior Achievement aqui no Brasil tem
uma plataforma de educação gratuita. Qualquer pessoa pode entrar no site, né, que é o inspiraja.org.br. Você entra lá e você pode escolher entre vários cursos que tem e fazer aqueles cursos. A gente tem cursos de 1 hora de duração, né? Então, em 1 hora, se o cara resolver assim, eu quero entender algum assunto aqui sobre tecnologia de informação, ele entra lá, em 1 hora ele tem uma base, né? Não é nada aprofundado, uma base daquilo que pode dar um start para que ele se sinta interessado em estudar mais sobre aquele assunto, né? E do outro lado, a gente tem ações de longa duração, né? Eu comentei sobre o Mini Empresa, por exemplo, a gente está agora em agosto, já indo para a reta final desse programa aqui em São Luís, né? A gente está com 4 escolas participando do programa esse ano, né? E o programa Mini Empresa é um programa que dura 15 semanas, né? Então a gente começou esse programa lá no final de março e ele só vai terminar agora no final de agosto, porque a gente tem no meio disso tudo feriados, às vezes algumas ações escolares que interrompem a atividade, tem as férias escolares do meio do ano, né? Então esses jogos só vão terminar agora em agosto. A gente teve evasão ao longo do programa, então a gente perdeu um percentual dos nossos alunos que estavam participando, né? Mas, ao mesmo tempo, dos que estão participando, é muito comum a gente ouvir deles assim, nossa, eu não imaginava que era isso. Eu achava que era só uma aula qualquer, que um professor vinha aqui falar, e eu não imaginava que eu estaria tendo que ter tantas responsabilidades em desenvolver e criar uma empresa de verdade, que essa que é a ideia do programa Minha Empresa. Então, o pessoal vai assumindo essas responsabilidades, e aí esse é o nosso segundo ponto, é entregar para o jovem responsabilidade, né, que não é comum, ou seja, os jovens, em geral, não têm tantas responsabilidades. A ideia é que o jovem tem que estar no colégio estudando, né? Então, o projeto Mini Empresa, né, o programa Mini Empresa é um programa que entrega para ele a responsabilidade dele cuidar de um negócio de verdade. Então, eles criam o nome para a empresa, dividem a empresa nos setores, vão comprar matéria-prima, vão produzir aquilo que eles escolheram produzir, né? Então, esse ano a gente tem Mini Empresa, por exemplo, está fazendo aquelas eco-bags. Então, o pessoal foi aprender a costurar, o pessoal foi aprender a desenhar para fazer o desenho da pintura da bolsa e fazer peça de mercado para ver onde é que é a melhor forma de vender, o melhor preço, né? Então, aí quando a empresa não está indo muito bem, eles estão vendo que não está vendendo, eles já se preocupam, então eles assumem responsabilidade, né? Então, a gente está muito nesses 2 pontos, de entregar para ele um conteúdo, mesmo que seja básico, de forma imediata, na hora que ele quiser, ele entra lá na plataforma, ele assiste alguns vídeos, tem algumas questões, alguma coisa que ele vai ler, e aí também a gente tem uns programas densos, né, de duração maior, aonde ele se assume responsável por alguma coisa. Então, ele não fica ali passivo escutando o professor, né? Como você falou aí, Paulo. O professor fica ali falando, né? Fingindo que os alunos estão entendendo e eles fingindo que estão te escutando. Então, a gente tem essa situação e nos nossos programas a gente tenta entregar para o aluno a responsabilidade de fazer o programa funcionar, que é arriscado, porque eles podem largar de mão e tudo. Mas isso é muito raro de acontecer com os nossos programas, né? Maravilha, você citou aí esses jovens, né, esses cursos, esse início, né, de uma qualificação, de um encaminhamento, que é muito importante. É difícil fazer esse encaminhamento, fazer com que esse jovem ele enxergue na frente o que ele pode fazer, o que ele pode desenvolver e ser um grande profissional, enfim, já ter um caminho já, digamos assim, já bem trilhado, já bem demarcado, né, para poder facilitar a vida, porque a facilidade em termos, né, de já saber o que ela quer, isso é muito importante. Vocês têm encontrado dificuldade nisso, em saber determinar, por parte deles, tirar deles uma determinação, melhor dizendo, para arrumar em algum tipo de empreendedorismo, algum tipo de conhecimento, enfim, quais são essas áreas que vocês têm visto, notado, que tem mais facilidade, né, do jovem querer empreender, querer ingressar, querer inserir alguma coisa pessoal dele, né, em alguma área? Quais são essas áreas? Adalberto, assim, a gente
por viver nesse momento hoje, onde tudo é muito imediato, o que eu vejo, o que eu visualizo, né? Isso não é uma pesquisa nem nada, mas o que eu visualizo junto aos alunos, não só aqui no Maranhão, mas no Brasil como um todo, porque a associação tem atividades em vários estados aqui no Brasil, né? Então a gente tem encontros e conversas nesses estados e a gente percebe que a maior parte desses jovens que são atendidos por nós, eles não têm meio que uma definição de rumo. Eles estão um pouco perdidos nisso. E eu atribuo isso a essa questão do imediatismo, porque assim, parece que tudo que se apresenta na mídia, né, na televisão, na internet, nos streams e por aí vai, parece que tudo aquilo ali foi uma mágica, por exemplo. Né, o cara apareceu ali e imediatamente ele fez sucesso, ele ganha dinheiro, ele tem uma vida estabilizada. E eu não digo nisso só dos produtores, né, os criadores de conteúdo, né, os influencers e tal. Eu digo também dos profissionais, porque hoje o que a gente tem no nosso... Você pega aí seu feed do Instagram, né, da sua rede, o que você mais vê são profissionais de várias áreas falando sobre vários assuntos ou sendo as pessoas mais bem-sucedidas do mundo, com uma roupa impecável, num cenário lindo, né, no seu escritório, e por aí vai. Então, assim, parece que todo mundo que está aparecendo, ou seja, parece que todo mundo que eu vejo é muito bem-sucedido e parece que ninguém fez força para que isso acontecesse, né? Então, a gente tenta mostrar, justamente dentro da nossa ideia dos nossos programas, que tudo é um processo, né? Quem vende facilidade, normalmente está mentindo, normalmente está querendo... não gosto nem de usar a palavra vender, porque coloca o vendedor como sendo uma coisa ruim, né? Mas é uma pessoa que está querendo enrolar outra pessoa, dizendo assim, você consegue ficar milionário fazendo nada, entendeu? Mais ou menos assim. Então, ter muito cuidado com isso, né? Falta orientação para esse jovem e para a população em geral, os adultos também, né? Que não é bem assim, entendeu? Então, quando a pessoa vai para a internet falar sobre dinheiro, finanças e tal, parece que o cara fica rico do dia para a noite só porque ele botou o dinheiro num fundo X e aí pronto. E não é assim que acontece. Do mesmo jeito, o cara que montou o escritório de advocacia também não é do dia para a noite que ele ganha dinheiro e por aí vai, né? Então, a gente percebe esse jovem um pouco sem rumo. Então, a gente tende a mostrar a ele possibilidades, né? A gente tende a mostrar para ele situações onde ele pode se inserir. Então, por exemplo, os nossos programas, eles são aplicados, né? Ou seja, quem vai lá acompanhar esse jovem durante todos esses momentos são voluntários, né, que são profissionais ou acadêmicos. Então, nesse ano, no nosso programa Minha Empresa, a maior parte, acho que 90%, são pessoas que têm seus próprios negócios. Então, quem vai conversar com eles, quem vai dar o direcionamento para eles, ensinar algumas coisas que eles não sabem fazer, são outros empresários. São pessoas que já passaram por aquilo ali, mas na prática, né, na vida real, né, tentando abrir um negócio e tudo, né, e eles que vão começar a conversar com esses alunos, né, sobre esses assuntos. Então, são pessoas que têm a vivência de realmente do que acontece. Então, essas pessoas já podem ser exemplos para esses jovens, né? A gente realiza, né, também durante, por exemplo, o programa Minha Empresa, que eu estou comentando, a gente realiza uma palestra com todos eles. A gente traz todos esses jovens para um ambiente e a gente traz um palestrante para falar com eles sobre determinados assuntos, né? Então, a gente já teve, ao longo dos anos, pessoas de várias áreas diferentes, falando sobre vários assuntos diferentes, mas sempre aquela pessoa que ela sirva como um exemplo real, e não um exemplo desse fictício de internet que parece que todo mundo é perfeito e virou milionário do dia para a noite, né? Então, a gente tem a feira de mini empresa, a gente está fechando aqui a feira desse ano, né, para acontecer agora no final de agosto. A gente leva esses jovens para um espaço onde eles vão ter contato com outras concorrências, ou seja, lojas de verdade, outros comerciantes, clientes que eles nunca viram, ou seja, enquanto o programa está acontecendo, eles estão ali vendendo para parente, para família, para professor, para amigo e tudo, e aí a gente leva eles para um local onde eles não conhecem as pessoas, né? Então, esse ano a gente está estamos fechando com o shopping aqui da cidade,
e eles vão estar dentro de um shopping com clientes diferenciados, eles vão ver como é que é na prática essa relação. Então, os programas da Junior Achievement, eles tentam mostrar exemplos e possibilidades a esse jovem, né, para que ele possa se espelhar ou dizer, não é bem isso que eu quero, eu prefiro outra coisa. Né? Eu, por exemplo, eu digo por mim, como eu comentei, eu fui ex-aluno da associação no 2º ano do ensino médio, na escola que eu estudava, e mudou totalmente o que eu resolvi fazer na minha vida. Né? Até aquele momento, eu tinha uma definição que eu queria ser militar, eu queria ir para a universidade do Exército, né? Ia estudar, eu tinha meu plano de quantos anos eu teria com cada patente, aquela coisa toda. E aí esse programa apareceu na escola, eu participei e mudou totalmente o meu rumo de vida. Eu descobri que existia empresa, dinheiro, relação com o cliente, né, economia, mercado, e isso me encantou. Então eu fui para a área de administração, né? Eu sou administrador hoje, né, trabalho na área financeira, né, também estou na Junior Achievement na parte do terceiro setor, mas tenho minhas atividades profissionais. Então, me fez descobrir isso. E a gente tem esses relatos de vários dos nossos ex-alunos, né, que falou assim, cara, eu comecei a fazer o programa, eu não sabia o que era propaganda, e tem gente hoje que tem agência de publicidade. A gente tem 2 grupos de ex-alunos nossos que se juntaram e montaram agências de publicidade e comunicação aqui em São Luís. Né? A gente tem gente na área de psicologia, porque descobriu que tratar com pessoas era difícil, etc. A gente tem gente que são professores universitários. Tem de tudo. Né? Então, a ideia do programa, das nossas ações, é dar opções, é mostrar possibilidades para que o jovem se descubra em algo. Né? Saindo um pouco da questão do jovem em si, né, falando de empreendedorismo de maneira geral, a gente sabe que para empreender, né, é necessário ter um conhecimento do mercado, né, porque, enfim, um estudo, saber em que condições o mercado está para que você possa investir, possa iniciar um negócio, ter um retorno a curto, médio e longo prazo. Aí eu pergunto, no Maranhão hoje, o mercado está, como se diz, o mar está para peixe, né? Quer dizer, nós estamos com condições favoráveis para empreender. Há uma diferença para melhor ou para pior no cenário de hoje em relação à pré-pandemia ou algum tempo atrás? Enfim, qual o seu diagnóstico do mercado do Maranhão de maneira geral? Assim, eu sei que, obviamente, vai depender de cada área, né? Mas, de maneira geral, para que a gente possa empreender. Eu digo assim porque, assim cada um tem um lugar de fala, né? Um ponto de vista. Para algumas áreas, por exemplo, não tem sido nada fácil. Né? A gente trabalha com comunicação, com docência, né? Com educação. Aqui na universidade também, a universidade tem tido inúmeras dificuldades para firmar parcerias. Então, assim, de maneira geral, eu acho que o cenário ainda pode melhorar, mas do ponto de vista de quem trabalha direto com administração, com economia, talvez a visão seja um pouco diferente. Então, eu queria o teu diagnóstico de como está o mercado no Maranhão para quem quer empreender. Paulo, uma coisa que eu tenho como verdade, né, e que se defende é o seguinte: se você tem escassez de alguma coisa, você tem possibilidades econômicas dentro dessa mesma coisa. Né? Infelizmente, nós estamos no estado que é o estado mais pobre da federação. Né? Por sermos o estado mais pobre da federação, isso indica que existe centenas de possibilidades, de oportunidades de fazer crescer alguma coisa no estado do Maranhão. Né? Então, por conta desse ponto muito negativo, a gente tem muitas possibilidades de conseguir criar algo que seja realmente relevante aqui. Né? Então, é aquela questão, se você compara, será que é mais fácil ou mais difícil você vender tomate num lugar onde tem um monte de gente vendendo tomate, onde não tem ninguém vendendo tomate? Né? Dependendo da perspectiva, a resposta pode ser diferente, mas o ponto que eu quero chegar é, se existe uma necessidade por tomate e ninguém vende tomate, então eu posso ganhar dinheiro vendendo tomate. Né? Então, o que eu quero colocar é isso. Assim, o estado do Maranhão é um estado que tem muitas necessidades. Né? A gente pode começar do mais pontual, ou seja, o mais perto da nossa casa, até o macro, e a gente vai ter N oportunidades. Então, se a gente pegar aqui, perto da nossa casa, você abre a porta,
na sua casa, no seu bairro, nem todo mundo tem acesso, por exemplo, a ter padaria, açougue, hortifruti perto da sua casa, né? Tem muita gente que tem que sair da sua casa, pegar um carro, um transporte público, ou um Uber, seja lá o que for, e ir até o supermercado para comprar todas as coisas do seu dia a dia, né? Não tem isso perto da sua casa. Então, isso é uma necessidade que eu acho que muita gente tem, né? Se a gente bota para o macro, o estado do Maranhão é um estado muito grande, né? Nós somos um dos maiores estados da federação e temos uma falta gigantesca de infraestrutura portuária, aeroviária, rodoviária, ferroviária e por aí vai. Então, desde o cara que tem um pouquinho de dinheiro e ele pode investir em alguma coisa para criar um negócio, esse cara tem possibilidades. Até o cara que tem muito dinheiro, eu quero construir eu vou prestar serviço para o governo para construir estrada, para fazer expansão de ferrovia, ele também tem possibilidades no estado do Maranhão, né? Então, em questão de oportunidade, o estado tem, né? Agora, o que dificulta isso? Então, se o estado do Maranhão tem tanta possibilidade, né, tem tantas oportunidades, por que a gente não vê, por exemplo, o estado tendo mais empresas ou mais desempenho econômico, né? Porque a gente está falando aí de uma das menores taxas de renda per capita do Brasil, se não a menor, acho que é a segunda menor do Brasil, né, hoje. Por que a gente não melhora isso, então? Aí isso tem outras questões. Aí eu boto 2 pontos principais aqui. Educação e burocracia, né? Então, a gente tem um país, e isso não é só no Maranhão, a gente tem um país altamente burocrático, onde tudo é muito complexo, né? Então, se você quer abrir uma empresa, você hoje até está um pouquinho mais fácil, está um pouquinho mais rápido, mas é sempre bom ter o suporte de um contador, pelo menos, né? Porque ele sabe mais aonde inserir a sua empresa, para você não entrar numa categoria que vai pagar mais imposto, sendo que você poderia pagar menos, né? Para fazer a documentação certa para mandar para a junta comercial, né? Então, você vai ter custos iniciais, vai ter que tirar um certificado digital e etc. Então, a gente junta a burocracia altamente complexa do Brasil com uma baixa educação, escolaridade, que a gente também tem no Brasil, né? E aqui no Maranhão é uma das piores também do país, infelizmente. Então, a gente junta muita burocracia e difícil de entender com pessoas que não têm muita instrução, né? Então, quantas pessoas a gente conhece que foi demitido ou que se aposentou, pegou lá o dinheiro do FGTS e resolveu montar pegar essa oportunidade que eu falei, né, de colocar um negócio dentro do bairro ali para os vizinhos terem acesso a alguma coisa. Aí o cara abre o negócio, começa a vender e tudo, mas com o tempo não consegue levar e aquele negócio acaba fechando, né? Isso acontece muito por conta da questão burocrática e por conta da questão financeira. Então, a pessoa, às vezes, não sabe que impostos ela tem que pagar, como ela tem que pagar, né? Ela não sabe gerenciar o fluxo daquele caixa daquela empresa, né? Porque uma coisa muito comum de acontecer é que o empresário acha que o dinheiro da empresa é dinheiro dele. Não é. O dinheiro da empresa é o dinheiro da empresa. O dinheiro dele é quanto a empresa paga de salário para ele. Ou se a empresa der lucro, quanto desse lucro vai para ele, né? Então, é muito comum, né? A gente sabe dessas situações que o cara é empresário, ele vai lá na empresa, pega o dinheiro do caixa, leva para fazer o supermercado da casa e tudo mais, né? Porque a gente tem que entender que empresa, só um dado, eu estava até dando uma olhadinha hoje aqui na pesquisa do Sebrae do ano passado, né? E 94% das empresas do estado do Maranhão são de micro e pequenas empresas, certo? 94%. Então, só 6% são grandes empresas, que a gente conhece aí de nome, né? Vale, Alumar, Equatorial e tudo mais. Os outros 94% são dessa empresa da padaria da nossa rua, do cara que vende verdura, entendeu? Do prestador de serviço, do Uber, né? Que às vezes presta serviço de motorista particular e por aí vai, entendeu? Então, empresários
existem centenas de milhares, 262 mil pequenas empresas no estado do Maranhão hoje, né? Aproximadamente, porque esse dado aqui é do ano passado, né? Então, esses 262 mil são pessoas comuns, como qualquer outra pessoa que vai todo dia de manhã para o seu trabalho e volta no final do dia. É o cara que abre a lojinha dele de manhã, trabalha todo dia naquela lojinha e volta para sua casa à noite. Isso quando a casa dele não é dentro da loja, né? Ou a loja é dentro da casa dele. Então, são pessoas comuns, né? Então, ser empreendedor, nesse caso, empresário, a complexibilidade vem da alta burocracia e da baixa escolaridade ou instrução, né? Porque a gente está falando de informações que não são ensinadas na escola, né? Então, ninguém aprende na escola, né, pelo currículo normal, como abrir uma empresa, como gerenciar dinheiro, né? Existe, já foi implementado que a parte de economia básica, né, de finanças básicas, deve estar inserida de forma transversal no currículo escolar. Só que, gente, eu sou da época que passou a ser obrigatório ter inglês nas escolas, entendeu? Eu não conheço ninguém que estudou inglês na escola, só na escola, e aprendeu a falar inglês. Então, ninguém também vai aprender a finanças de forma transversal só com o que o professor está tentando fazer ali na sala. O professor tem a maior das boas vontades, só que é mais um conteúdo que ele tem que ensinar para aquele aluno, né? E não de forma objetiva, direta, expressiva, né? Então, dando uma resumida aqui na tua pergunta, Paulo, assim, a gente tem, sim, muitas oportunidades, né? Só que a gente precisa, e aí nesse caso entra um pouco da vontade pública, na questão do poder público, querer dar auxílios a esse empresário para que esse empresário possa se educar mais, né? Antes de abrir o negócio. Não é só pegar e dar, sei lá, vou entregar a barraquinha de cachorro-quente para o pessoal. Beleza, isso ajuda, mas se o cara não sabe como gerenciar aquele dinheiro da barraquinha de cachorro-quente, vai quebrar, entendeu? Então, a gente precisa entender que, eu sempre bato nessa tecla, sou muito, vocês que são da área universitária também, eu acho que talvez concordem comigo, cara, educação é a base de qualquer coisa. Não adianta fazer política pública em qualquer outra situação se você não tem uma educação para dar base a essa política pública, né? Então, o Sebrae tenta fazer isso, nós da Junior Achievement fazemos isso, mas a gente faz isso de forma de trás, de backstage, vamos dizer assim. A gente não está dentro de todas as escolas, né? Poderia haver uma parceria, se o governo não consegue fazer, se os professores não têm tempo, porque já tem que dar conta de um monte de conteúdo, por que não faz uma parceria com instituições que têm condição de fazer isso? E aí a gente ir trabalhar isso dentro das escolas, né? Tudo que a gente quer. A Junior Achievement é uma dessas instituições, o Sebrae é uma delas, mas que cuida já do pessoal que já quer mesmo abrir uma empresa mais lá na frente, né? Mas a coisa tem que começar de base para que tudo aconteça. Maravilha. Essa categoria de base aí que você falou, a gente tem hoje as tecnologias, né, celulares, internet, e qual a grande dificuldade, né? Temos aí um mecanismo bom, rápido, que é a internet, que são os celulares, tablets, computadores, notebooks, e tem várias pessoas que começam a empreender e tem ali algumas informações, né? Claro que não são todas, vai depender muito de como ela está acessando essas informações, né? A qualidade dessas informações para uma possível aplicação. Mas isso acontece. Pode não acontecer ainda de uma maneira, claro, ideal, né? No formato também como deveria ser, né? Mas, enfim, é uma ferramenta que parece que ainda não é muito utilizada ou não é utilizada ainda com muita exatidão, né? Enfim, com uma garantia, né, de acerto grande, né? Não 100%, claro, mas se chegasse a uns 80%, 70%, já seria muito bom, né? Enfim, quais as dificuldades justamente para lidar com essas ferramentas que estão disponíveis, né? O celular, a internet,
chegar a informação até esses empreendedores ou possíveis empreendedores? Nesse ponto, Adalberto, é o seguinte, a tecnologias, mídias digitais, etc., eu vejo de forma positiva, né? A gente tem que... Eu sou muito nesse sentido, eu acho que as tecnologias estão para nos servir da forma que a gente quiser. Então, não dá para dizer que a tecnologia é ruim só porque, por exemplo, no Brasil, hoje, é o segundo país que gasta mais tempo com rede social no mundo. Então, a gente não pode atribuir que a rede social é ruim porque as pessoas estão gastando tempo com rede social, mas sim como e por que elas estão gastando tanto tempo com rede social, né? E aí, nesse ponto que eu digo o seguinte, a gente tem hoje um conteúdo gigantesco, né? O Brasil é um dos maiores criadores de conteúdo, de coisas, né, de memes, de comédia, de coisas desse sentido. Então, é muito fácil você ficar ali scrollando, né, passando ali o feed horas a fio e aquilo nunca acaba, né? Então você tem muito conteúdo de muitos tipos, sejam eles bons, ruins, ou informativos ou desinformativos. A gente ainda tem isso, né? E aí, até um conteúdo que seja informativo, relevante, né, e de qualidade chegar a uma pessoa, às vezes não chega porque o algoritmo não deixa, porque talvez a pessoa nunca procurou, por exemplo, sobre educação financeira, ou sobre como abrir uma empresa, ou sobre dicas de negócio, por aí vai, né? Então, se ela nunca procurou aquilo, se ela não segue ninguém que é dessa área, se ela não tem nenhum relacionamento nesse sentido, não vai aparecer para ela nada sobre isso, né? Então, a função, o algoritmo da rede social, ela normalmente faz isso, ela te prende dentro de uma bolha que você já está. Então, se você só vê futebol, só gosta de futebol, só fala de futebol, ela só vai te mostrar futebol, ela não vai te mostrar vôlei, por exemplo, né? Mais ou menos essa é a ideia que eu quero colocar, né? Mas mesmo assim, uma coisa que é muito interessante é que no Brasil, um dos itens que são mais procurados dentro dessas redes sociais, como o TikTok, por exemplo, é sobre finanças, entendeu? É muito estranho isso, mas né? Muita gente, né, um dos tópicos mais buscados são sobre dicas de finanças no TikTok, por exemplo, né? Então, assim, a gente tem pessoas que estão procurando esse conteúdo, né? Então, se ela bota lá, vai aparecer, vai começar a aparecer um monte de coisa sobre finanças. Alguns duvidosos, alguns incorretos, porque está na internet. O que está na internet nem tudo é verdade, né? É aquela história, nem tudo que se vê está correto, seja na televisão, na internet ou qualquer outra mídia. Você tem que apurar aquilo, você tem que se aprofundar um pouco para poder entender mais. Então, beleza, vamos dizer que chegou para ele um canal relevante, uma pessoa que realmente fala de forma coerente, no sentido, aquele conteúdo é muito rápido, né? Ele é muito curto. Então, a pessoa, para se utilizar do funcionamento dessa rede social, ela vai ter que encaixar um vídeo, por exemplo, de YouTube, que ela faria ali, que duraria 15 minutos, em 30 segundos, 20 segundos, falando de um pedacinho de um conteúdo, né? Então, parece que às vezes é muito simples, mas não é, né? Então, se a pessoa pega só aquela informaçãozinha pequena, básica, ela já tem um diferencial de muitas outras pessoas que nem têm essa informação, mas, ao mesmo tempo, ela precisaria procurar mais e se aprofundar mais sobre esses conteúdos, né? Então, tem canais que eu gosto, que eu acompanho, né, que são excelentes, e os caras, eles fazem trabalhos muito bons, né, e que conseguem passar isso, mas às vezes parece para mim coisas que eu digo assim, cara, esse tipo de coisa que esse cara está falando não é para todo mundo. Se isso chega para todo mundo, isso cria-se uma confusão tão grande na cabeça de uma pessoa que já serve como uma desinformação até, ou seja, a pessoa pode perder o interesse por chegar uma informação para ela, às vezes, muito densa ou muito complexa. Tu tem um exemplo disso? Tu tem um exemplo prático disso? De que é uma coisa nociva? Cara, olha, assim, antes de falar do nocivo, eu posso falar do positivo primeiro, claro, para dar o contraponto, né? Tem um canal que eu comecei a ver recentemente, né, que ele fala muito sobre finanças, né, finanças
finanças de forma básica, né, para a pessoa do dia a dia, para o que a gente usa no dia a dia, né, que é o primo pobre. Né? Esse cara, tem o nome dele, eu não lembro da cabeça, mas se você botar aí primo pobre nas redes, vai aparecer. Né? E ele fala de forma básica como é lidar com o dinheiro no dia a dia. Então, ele não é um cara milionário, ele não é um cara que é dono de empresa, ele é um cara que resolveu estudar finanças e falar sobre finanças para pessoas comuns. Né? Então, ele fala como você cuidar do seu dinheirinho ali e como você fazer esse dinheiro, fazer mais dinheiro um pouquinho para que você esteja melhor no outro mês e tal. Então, muito bacana. Aí, se você quer subir um pouco o patamar, aí você tem a Natália Arcuri, do canal Me Poupe, né? O maior canal de finanças do Brasil hoje, acho que do mundo até. E ela fala de finanças de forma maravilhosamente bem. Ela é jornalista, ela também não é economista, etc., mas ela foi estudar e ela fala melhor do que a maioria dos caras que são dessa área. Né? E de forma básica, só que ela já aprofunda um pouco mais, ela já fala sobre assuntos mais densos e tal. Né? Agora, no caso de pontos ruins, eu não queria citar um nome, né? Porque aí a gente vai falar se eu estou falando, criticando, eu acho que não seria o caso de citar o nome. Mas, por exemplo, a gente tem hoje muitos podcasts, né? E aí esses podcasts, às vezes, pegam e fazem cortes, né, de um pedaço de uma fala de uma pessoa que foi lá falar naquele podcast. E eles pegam esse pedaço dessa fala e colocam como se aquilo fosse a verdade absoluta para qualquer pessoa, e não é. Né? Então, por exemplo, às vezes eles pegam, botam um corte dizendo assim, se você ganha R$1.000 por mês, você gasta R$300 com comida, investe 500 e pega R$200 e gasta com o que você quiser, com supérfluos. Gente, não é assim, entendeu? O Brasil não é tão homogêneo para que isso seja verdade. Né? Você pega uma regra que não é uma regra, é uma técnica, é uma possibilidade de você administrar seu dinheiro e diz que aquilo pode ser feito por todo mundo. E a gente sabe que não pode. Né? Se você... A gente... hoje parece que com a questão, né, da rede social, da internet, da mídia, das mídias sociais, parece que todo mundo vive igual. E isso não é verdade, entendeu? Quantas pessoas não têm nem acesso à internet? Quantas pessoas não têm acesso a telefone? Entendeu? Quantas pessoas não têm energia elétrica? Né? Então, às vezes sai um pouco o cara quer pegar uma regra que não é uma regra, né, uma ideia, e colocar isso para o mundo como se fosse verdade. Pode até dar certo com algumas pessoas, isso realmente existe, essa técnica e tal, né? É o 30, 50, o 50, 30, 20 e tal, isso existe, mas isso não é para todo mundo. Então, se você faz um recorte de 20 segundos, o cara falando isso, o cara olha, poxa, mas eu não consigo fazer isso. Só com comida na minha casa eu gasto R$500, né? E às vezes é comida de verdade, eu não estou falando de lanche, iFood, coisa assim. O cara realmente tem que ir ao supermercado e comprar muita comida, porque às vezes ele é o único cara que tem dinheiro dentro da casa, então ele tem que alimentar ele, a mãe, o pai, o filho da irmã, entendeu? Sabe? É muito heterogêneo a população brasileira. A gente tem uma regra. O que é esse 50, 30, 20? Esse 50, 30, 20 é uma técnica, né, financeira, onde se diz que se você quer cuidar bem do seu dinheiro, do dinheiro que você ganha, você deveria dividir ele em 3 partes. 50 é para o essencial. Então, por exemplo, 50% do dinheiro que eu ganho, eu vou gastar com comida, com energia, remédio, água, né? Remédio, né? Coisas que são essenciais, coisas que são que eu preciso disso para viver, certo? Então, vestuário, né? Então, tem que estar tudo que eu tenho de necessidade para viver dentro desses 50%. Né? 30% eu tenho como manobra para gastar com coisas supérfluas. Por exemplo, eu vou no cinema, eu vou pagar o meu streaming, né, seja de vídeo, de música, do que for, eu vou comprar um presente para alguém que está fazendo aniversário, né? Então, são supérfluos, né? São coisas que eu posso gastar ou não. E 20% você poupa, você investe, você acumula patrimônio, né?
Então, se você ganhar R$1.000, por exemplo, né, líquido, é como se você gastasse 500 com coisas do dia, da necessidade do dia a dia, 30% com supérfluos, né, saída, um lanche, um cinema, uma coisa assim, e 20% você vai investir, né, no caso R$200, você vai investir esse dinheiro todos os meses para que, ao longo do tempo, você consiga acumular patrimônio, né? Porque existe uma inversão para o brasileiro, né? Qual é a fala padrão do brasileiro? Se sobrar dinheiro, eu guardo. E nunca vai sobrar, né? Se você usa o dinheiro de forma displicente, ele nunca vai sobrar, né? Então, essa ideia da regra 50, 30, 20 é que na hora que você recebe o seu dinheiro, ele já tem endereço. Então, dos meus R$1.000, vamos supor, 200 eu já estou endereçado para investir. Então, esses 200 nem vai entrar nas minhas despesas do mês, entendeu? Então, a ideia de criar percentuais é você endereçar o seu dinheiro antes que você gaste ele. Porque se você gastar, não vai sobrar e você não vai investir, você não vai acumular patrimônio ao longo do tempo. É uma regra boa, mas não fixa, não é nada fácil. Não vale para todo mundo. Porque tem um negócio chamado emergências, né? Que acho que às vezes quebra um pouco essa lógica. É um pneu, é um não sei o quê, um radiador do carro. Mas eu ia falar de outra coisa, voltando um pouco para a questão da tecnologia, acho que a gente tem mais 5 minutos, né, Adalberto? A tecnologia como uma aliada, né? A tecnologia como uma ferramenta que tem que se saber usar, como o Saulo colocou. Mas eu acho que a gente está passando a viver uma outra etapa agora, em que a tecnologia precisa ser uma ferramenta, né? Um fenômeno de atenção, que é a famosa inteligência artificial. Sim. Que pesquisas mostram o quanto ela vai estar já e vai cada vez mais impactar nas relações sociais, no mercado, na existência de profissões. Muitas profissões serão afetadas, né, pelo aprendizado de máquina, né, ou seja, a máquina fazendo operações no lugar do ser humano. Sempre ocorreu isso, mas agora, entrando mesmo na questão do conhecimento, né, para a produção de um texto, de uma imagem, de uma foto, enfim. E aí eu pergunto, né, como que o setor do empreendedorismo está vendo a emergência da inteligência artificial, como aliada, como ameaça, como vocês estão se preparando para esse novo momento, como empreender também em cima da inteligência artificial, enfim, porque é algo que parece não ter volta, né? Não é algo que a gente vai evitar que vai acontecer, a gente vai ter que saber conviver com ela. Qual seria a sua leitura desse fenômeno? Paulo, assim, a inteligência artificial, ela é uma nova tecnologia, né? Nova, né? Para a gente o novo ele é muito relativo já hoje em dia, né? Parece que as coisas novas ficam velhas muito rápido. Mas a gente está falando, por exemplo, a gente pega o ChatGPT, que foi o que primeiro apareceu, o que todo mundo falou e tudo, né? Então, essas tecnologias, elas, como você falou, elas não têm volta, tá? Não adianta brigar contra isso. É a mesma coisa de quando quiseram, o pessoal que acendia lampião queria brigar, né, na época que começou a se eletrificar a iluminação pública, né? Depois a gente teve, por exemplo, isso aqui mais recente, quando o pessoal do táxi não queria que o Uber existisse, né? A gente tem que entender que parece muito meio assim, até feio falar, mas não é feio, porque isso é o mercado. As pessoas atendem aquilo que é mais barato e melhor para elas, ponto. Sabe? Isso não é uma questão só de capitalismo ou querer ganhar dinheiro e parará. Não, isso é uma questão prática nossa. Se você tem um serviço mais barato e melhor, você vai preferir o mais barato e melhor do que o que é pior e mais complicado de você ter acesso, né? Então, eu vejo a inteligência artificial dessa mesma forma, sabe? É algo que simplifica muito os processos, né? Mas eu ainda não vejo, ou pelo menos assim, acredito que vai demorar uns anos, né? Quando eu digo uns anos, esses uns anos podem ser 5, 10 anos, né? Ou menos, porque a gente não sabe o que esse pessoal está desenvolvendo debaixo, sem mostrar para todo mundo, né? Mas a gente tem que entender que usar a tecnologia em favor do que a gente quer,
né? Então, quando a gente passou a ter energia elétrica, por exemplo, né, se aumentou a produção do mundo, né? Ou seja, as pessoas passaram a ser produtivas por mais tempo e fazerem mais coisas. Não é à toa que nos últimos Revolução Industrial para cá, se avançou tecnologicamente em ideias e matérias e etc., muito mais do que em todo o resto da história da humanidade, né? Então, a energia elétrica foi positiva nesse sentido. Prejudicou o quê? Prejudicou o nosso sono, né? Hoje a gente tem problema para dormir, mas para trabalhar, para desenvolver coisas, foi muito positivo, né? A questão dos transportes do Uber, por exemplo, foi positivo no sentido que hoje eu conheço muita gente que prefere utilizar o táxi, porque o táxi melhorou muito mais do que o Uber. Hoje em dia, tem muito táxi, está melhor do que o Uber, o preço está não tão grande a disparidade, então tem pessoas hoje que quando querem, sei lá, às vezes até um carro melhor, né, um atendimento mais cortês, o cara vai para o táxi, então ajudou até a melhorar o pessoal do táxi, nesse sentido. Não sei se a renda deles melhorou, mas no sentido de a impressão que os clientes têm deles, eu acho que melhorou, né? E aí, no caso da tecnologia artificial, acho que é a mesma coisa, né? A gente procura hoje formas de como utilizar essa tecnologia dentro do nosso dia a dia, né? Eu sou uma dessas pessoas hoje. Hoje eu tenho minha conta no ChatGPT, por exemplo, é a plataforma que eu uso, né? O gratuito, eu não uso o pago ainda, que está 100 anos-luz à frente já do gratuito, mas ele já me auxilia. Às vezes eu preciso fazer uma proposta, algum roteiro de alguma coisa, eu escrevo para ele, dou algumas diretrizes e ele já me dá alguma coisa interessante. E eu uso aquilo como base, eu não uso aquilo como fim. Eu não vou pegar aquilo, imprimir, entregar para o cliente ou falar exatamente como está escrito ali. Aquilo ali vai me dar insights, vai me dar ideias de como ou até onde eu posso pesquisar mais para me aprofundar mais sobre aquele assunto, né? Essa ideia de usar a tecnologia, ela tem que ser difundida, porque senão vai virar essa coisa como se fosse mocinhos e vilões, né? E aí, quem não entrar nessa carruagem vai acabar ficando para trás, né? Isso foi, por exemplo, já volta uns anos atrás, por exemplo, para comparar. Se você pega quando entraram os computadores nas empresas, né? Quantas pessoas vocês conhecem, eu conheço, vocês devem conhecer também, que ficaram para trás porque não aprenderam a lidar com o computador. Quantas pessoas perderam suas funções, quantas pessoas nunca mais conseguiram trabalho, porque não quiseram ou não conseguiram mexer com o computador, com a informática, né? Então, é a mesma coisa. Então, não é que vai daqui para amanhã, em um ano, vai acabar e nenhum trabalho vai ser feito por mais pessoas, não. As pessoas precisam aprender a lidar com a tecnologia para se utilizar delas, e não o inverso, não a tecnologia se utilizar da gente, né? Eu estava assistindo ontem um vídeo em um canal no YouTube que eu gosto, que eu acompanho, falando sobre a questão da dublagem automática, né? Tem inteligências artificiais que estão já pegando a fala da pessoa na língua dela, que ela fala normalmente, e a tecnologia artificial automaticamente já cria uma dublagem na língua que você quiser, com a voz da mesma pessoa. Ou seja, não é uma voz robótica ou uma voz de outra pessoa. É a voz da pessoa, só que em outra língua, né? Só que aí o cara foi explicando e falando, olha, não é bem assim, porque tem coisas que não vai traduzir direito, isso aqui não vai bater com isso, o regionalismo não vai funcionar. Então, ainda precisa de tempo para desenvolver, ou vai ser uma ferramenta muito boa para que, por exemplo, os dubladores ganhem até talvez mais dinheiro, porque eles vão poder fazer mais trabalhos utilizando uma plataforma que facilite o trabalho deles, né? Então, assim, tudo tem os dois pontos de vista. Pode ser muito positivo, pode ser muito negativo, mas eu sempre penso dessa forma, a tecnologia está para nos servir. Agora, qual o uso que a gente vai dar a ela é outra história, né? Então, vale a pena, eu acho que todo mundo deve entrar, deve conhecer, e não só tem que saber operar, ainda tem isso, eu acho que esse é o principal, né? Eu acho que muita gente pensa que esses sistemas de inteligência artificial são como o Google, né? Que você entra lá, digita alguma coisa e ele aparece com os resultados, e não é assim. Se você perguntar para uma inteligência artificial do mesmo jeito que você pergunta no Google, as respostas vão vir meio truncadas, não vão vir do mesmo jeito, ele não vai saber lidar o que você quer de retorno, né?
Então, é importante saber operar essa tecnologia para você estar inserido nesse momento. A gente volta para o começo, né? Para a educação. A educação ela é muito importante também nesse sentido. Saulo, acho que a gente vai ter que desenvolver outros programas, né? Para falar de mais empreendedorismo, né? Acho que ficou muita coisa que a gente poderia ter explorado, por conta do tempo também a gente não tem como abusar tanto dos nossos ouvintes, dos nossos espectadores aqui, por conta do tempo também, né? Mas é bom que dá um gostinho de quero mais e a gente pode voltar para falar, para você falar aqui com a gente, de repente até com um aluno, né? Alguém que tenha essa experiência da Junior Achievement, né? Para trazer como exemplo, né? Que é muito bacana esse trabalho de vocês. Com certeza tem frutos, né? Você é fruto disso e, enfim, tem uma série de assim, tem uma timeline, digamos, né? Sim. De ações e de atividades e de coisas concretas. Isso é que é importante e a expectativa é que, assim, a gente espera que esse trabalho seja desenvolvido, né? E que você traga aqui também, em outros momentos, mais informações, porque foi muito bacana essa sua participação aqui. A gente tem que finalizar, tá? Mas fica como eu já disse, né? Esse gostinho de quero mais, né? Muito obrigado. A gente recebeu hoje aqui o Saulo Nunes, que é diretor executivo da Junior Achievement Maranhão, e que esse trabalho seja de grande longevidade, tá, Saulo? E você fica convidado já para vir em outros momentos para trazer mais informações aqui para a gente. Muito obrigado. Paulo. Agradecer, foi muito bom, papo maravilhoso, altíssimo nível, e parabenizar o Saulo aí pela iniciativa, pelo trabalho, e esperar aí que o Maranhão colha frutos cada vez mais aí do empreendedorismo. A gente precisa de mais crescer em todos os setores, incentivar os jovens a ter curiosidade pelo trabalho, pela evolução do nosso estado em todos os aspectos, né? Agradecer a presença e contar também com a participação em outras oportunidades. Obrigado, pessoal. Agradeço o convite. Foi muito bacana conversar com vocês e a gente está à disposição para novas conversas, outras possibilidades aí e o que for necessário. Abraço. Maravilha, maravilha. Se você chegou até aqui nessa nossa live, né? Muito obrigado. Se você curtir, melhor ainda. Se compartilhar, coraçãozinho, e a gente se encontra na próxima, tá? Na semana que vem. Com certeza, a gente trazendo mais um assunto interessante aqui no Primeira Tela. Até lá. Valeu.